Salve progressistas, Clayson de volta, hoje com uma reflexão muito importante, por isso eu peço para que você dê o seu like aí, se você é inscrito do canal, desde já não se esqueça de dar o seu like. Se você ainda não é inscrito do canal, eu peço para que você se inscreva aqui, dê essa força pra gente, ative o sininho, é importante que você nos ajude. Se você ainda não conhece esse canal, eu sou o Clayson, como eu disse, eu sou professor universitário, eu tenho a minha formação em pedagogia e filosofia, sociologia, e um dos pontos que eu mais trabalhei na minha vida do ponto de vista acadêmico, dentro dos meus estudos científicos, foi na educação infantil. Eu tenho um foco muito grande na educação infantil, já treinei mais de 2.000 professores para lidar com crianças com dificuldade em sala de aula, dificuldade de aprendizado. Então é algo que eu tenho não só como grande paixão da minha vida, como também eu desenvolvo cientificamente aquilo que eu trabalho dentro da educação infantil, dentro da educação, como pedagogo que sou, psicopedagogo. Eu quero dizer para você que vai fazer a sua prova aí no Enem, as suas provas aí no vestibular, cara, ó, as informações que você tem aqui são extremamente fidedignas, então tudo que é dito aqui no canal, você pode usar com tranquilidade, sem medo de errar. Se você for fazer uma prova, por exemplo, de vestibular, e você for falar sobre ideologia de gênero, e falar como se fosse algo que existisse, do ponto de vista de defender isso e de combater aquelas pessoas da ideologia, provavelmente você vai se dar muito mal, porque ideologia de gênero é algo que não existe. Não existe ideologia de gênero. Esse não é um termo científico. Dentro da ciência não tem nada que chegue perto desse termo, que possa se aproximar em alguma coisa desse termo. E o que existe é identidade de gênero. O que é identidade de gênero? A criança nasceu, olha lá, tá com a vagina, é mulher. Olhou, tá com pênis, é homem. Isso é identidade de gênero, certo? Ideologia de gênero é uma proposta em que as pessoas dizem que os professores podem doutrinar as crianças a mudarem a sua orientação sexual. Então, basicamente, ideologia de gênero é uma forma de levar para as crianças uma proposta gay, por exemplo, né? Ideologia de gênero. Então, você pode se transformar em um gay porque dentro da proposta dos caras de ideologia de gênero, os professores, ou seja lá quem for, influencia a criança e a criança pode se tornar então um gay, um homossexual, por conta dessa tal ideologia de gênero. Nós vamos explicar que isso não existe e eu vou dizer para você que é impossível uma pessoa transformar outra em gay. Isto é impossível, mesmo que aí na sua cabeça, enquanto eu estou repetindo isso, você não aceite, mesmo que você não vá aceitar, mas é impossível. E eu vou dizer para você algumas coisas. Primeiro, vamos contextualizar. Nós fazemos parte de uma sociedade patriarcal. Assim foi por milênios. E o que é uma sociedade patriarcal? O papel de homem e mulher está muito bem definido. Então o homem é o provedor, o homem é o viril, o homem é como no começo, né? O cara ia lá para caçar, né? É o cara que vai para caça, é o que vai trazer o provento. E a mulher, como você sabe, a construção dela é o tal sexo frágil, é a mulher de certa forma ela recebe uma opressão muito grande, porque ela tem que ficar em casa, dona de casa, não é assim? Ela cuida do homem. Então assim, o homem vai para caça, ele traz a caça para dentro de casa, mas é a mulher que faz a comida, né? É a mulher que prepara tudo, que faz as coisas todas para ele e tal. Ele só precisa trazer a caça. Essa constituição, digamos assim, social, ela vem desde os tempos pré-históricos, onde o homem sempre teve um papel de destaque em relação à mulher e a mulher sempre relegada. A mulher mudou o seu papel na sociedade. Isso começou lá na Revolução Industrial. Revolução Industrial, os caras entenderam o seguinte, falaram, não, mas peraí. A mulher é uma importante força de trabalho. A mulher, o braço da mulher, cara, serve pra gente igual o braço do homem. Então, a Revolução Industrial, ela mudou drasticamente a situação da mulher perante não só a sociedade, mas com relação ao seu contexto familiar. A partir da Revolução Industrial para cá, as mudanças foram brutais. Nós ainda estamos vivendo um processo de mudança.
Ainda estamos vivendo. Por isso que você ainda vê pessoas que, de alguma forma, se sentem até atacadas pessoalmente quando você vê a inversão desses papéis. Para algumas pessoas, qual é o significado de um gay, por exemplo, para algumas pessoas? O gay é, em termos gerais, o homem se aproximando da natureza feminina. E para essas pessoas, a natureza feminina é inferior. E como ele, muitas vezes, se tivermos esse último fator, se ele tiver uma insegurança com relação à sua sexualidade, ali, meu amigo, aquilo é o fim do mundo. É por isso que muitas vezes você vai ouvir as pessoas falando que todo homofóbico é um gay enrustido. Por quê? Pela condição de insegurança que ele tem com a sua própria sexualidade, e aí quando ele vê que existe ainda, apesar dele estar inseguro, ainda existem pessoas que estão aproximando o homem da mulher, ou seja, estão de alguma forma diminuindo a condição dele, aí ele se revolta e aí ele realmente tem uma aversão ao homossexual. Então é importante a gente entender isso, e é importante você também entender isso, caso você seja uma pessoa que tenha ressalvas com relação ao homossexual, seja você ou mulher, homem ou mulher, você precisa começar a refletir sobre a sua sexualidade. Porque talvez você esteja inseguro em relação à sua própria sexualidade e você reflete isso no outro. Então, contextualizando isso de uma maneira mais objetiva, a gente vai chegar então a essa questão da chamada ideologia de gênero. Então, em primeiro lugar, não existe ideologia de gênero, existe identidade de gênero. Aí a gente vai cair num outro ponto que é a orientação sexual. Orientação sexual é um outro assunto completamente à parte, que não tem nada a ver com identidade de gênero. São duas coisas distintas. Identidade de gênero é uma coisa mais objetiva, mais direta. Orientação sexual implica biologia. Orientação sexual implica aquele arroubo de hormônios no cérebro. A orientação sexual, ela não cabe dentro de uma proposta específica de mudança por intermédio de uma ação de um terceiro. Olha só, uma pessoa, eu, por exemplo, por mais que eu queira transformar você, se você é hétero, por mais que eu queira transformar você em um gay, eu não vou conseguir. É impossível você mudar uma orientação sexual de uma pessoa. Isso não é o Clayson que está dizendo para você. Isso é a ciência. A ciência nos prova que isso é impossível. Muitas vezes você vê casos aí, por exemplo, de menininhos, a gente vê quem está na escola aí, quem está em escola infantil sabe disso, a menino com 5 anos de idade, ele já é completamente afeminado. Você fala, ele tem trejeitos femininos, ele tem algo que chega nele muito mais para a menina do que para o menino. Você vê isso. Muitas vezes os pais ficam apavorados com isso, pega aquela criança, começa a tentar de todas as formas mudar o comportamento daquela criança, tal. Quase sempre isso só provoca mais sofrimento para a criança e depois para o adolescente, depois para o adulto, e logicamente isso não muda, porque isso é algo inerente a uma questão biológica, está além de uma construção de comportamento. Às vezes as pessoas falam assim, Cláudio, mas a criança é muito suscetível, é muito facilmente influenciada. Então você pode chegar ali na criança e fazer a cabeça da criança e muda, certo? Olha, eu até não desconsidero que muitos pedófilos aí, muitas pessoas que aliciam crianças, consigam o seu objetivo. Não vou desconsiderar isso porque eu mesmo já vi isso, certo? Mas isso não significa que o fato de uma criança, por um ato criminoso de um doente mental, certo, ter se envolvido em uma relação homossexual, isso não significa que ela se torna homossexual, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, isso também não significa que aquilo vá transformar. Quando muito você pode ter um trauma, aí sim, aí eu concordo, é um trauma por uma questão de ter sido invadido numa situação em que ela estava completamente desconcertada ali, e ali ela pode ter algum problema. Isso eu não desconsidero. Mas dizer que aquilo vai transformar em um gay, não vai transformar em um gay, mesmo que seja cometido um crime. Porque aqui nós já estamos
chegando lá no ponto final do crime mesmo, né? O crime de abuso ou qualquer coisa assim. Não transforma uma criança em um gay. Tá? Imagina sala de aula, imagine você falar sobre as questões de orientação sexual em sala de aula. Não muda. Então, se você observar hoje os principais, e é isso que eu peço para você, vá atrás daqueles que são especialistas, porque a ciência é isso, gente. A ciência, ela é resultado de milhões de anos de evolução da nossa humanidade. A ciência é fruto de milhares e milhares de experimentos que deram errado, que deram certo, né? E ela é fruto, acima de tudo, de uma ação de pessoas que muitas vezes passam a vida inteira estudando sobre isso. Então a gente não pode simplesmente pegar tudo aquilo que foi construído na ciência até hoje e jogar fora. Não existe ideologia de gênero. Isso é uma invenção muito voltada para questões religiosas. Então você vai ver muitos religiosos falando sobre isso. A questão da ideologia de gênero surgiu na década de 90 dentro da Igreja Católica. E foi através dali, com essas questões todas ligadas à homossexualidade e tudo mais, foi através dali que isso acabou tomando um vulto. Os evangélicos foram lá e trouxeram também para si, acamparam essa proposta, e agora, de uns 3, 4 anos para cá, os chamados neoconservadores, os chamados neocons, trouxeram então para a pauta deles a chamada ideologia de gênero. Uma invenção não científica, uma invenção que não tem embasamento científico nenhum, é algo que não contribui em nada para a sociedade, muito pelo contrário, aumenta uma histeria, aumenta o preconceito, é uma invenção, acima de tudo, homofóbica, porque acima de tudo ela vê o homossexual como um problema, porque mesmo que a pessoa fosse doutrinar um aluno para que ele se transforme em homossexual, coisa impossível de acontecer, não deveria ser problema ser homossexual, porque o importante, o foco aqui é você ser feliz, independente de como você vai transar. A única ressalva nossa, lógico, é evidente, se você sente tesão por criança, aí, meu amigo, você é uma pessoa com um problema mental, você é um doente mental. Né? Você é um doente mental, você precisa de tratamento. Se você sente tesão por criança e abusou de criança, tem foto de criança aí na sua casa e coisas assim, aí você é um criminoso, aí não é mais tratamento, aí você precisa ir para a cadeia, certo? Criminoso, é crime, certo? Isso é bom deixar claro. Então, nós estamos falando aqui de adultos. A questão é que nós precisamos avançar um pouco mais nesse debate, porque ainda existe muita mentira, muita enganação, muita doutrinação. É engraçado, cara, a gente vê neocons falando sobre doutrinação. Cara, é uma coisa assim, é uma piada, cara, porque é o que os caras mais fazem. Duas coisas. 1, ideologia de gênero não existe. 2, ideologia de gênero é uma construção neoconservadora e religiosa que nada tem a ver com ciência. Dê o seu joinha aí. Dá o seu joinha para... A não ser que você seja a favor da ideologia de gênero, você vai dar um dislike. Mas tá dislike não. Agora, se você realmente quer informação de qualidade científica, se inscreva no canal, coloque o sininho. Nós estamos firme e forte aqui.